O advogado e cientista político Carlos Sanches Berzain, diretor do Instituto Interamericano pela Democracia, ao denunciar a detenção arbitrária de artistas que faziam greve de fome em Cuba, apontou que em toda a América Latina, o socialismo do século XXI, ou castrochavismo, também conhecido como bolivarianismo, utiliza o judiciário como instrumento para a repressão de vozes contrárias e promoção da impunidade para os membros do regime. Em artigo publicado no jornal Hispano Post, o cientista político aponta que os mesmos métodos são aplicados em diversos países, como Bolívia, Cuba, Venezuela e Nicarágua. Ele explica: o poder judicial, destinado a garantir os direitos e liberdades fundamentais por meio da administração da justiça, foi convertido pelas ditaduras do socialismo do século XXI no braço repressivo que institucionalizou o medo, a violação de direitos humanos, os presos políticos, a perseguição e o assassinato de reputações. Os juízes são verdugos, os julgamentos são linchamentos, os acusados são vítimas, enquanto as democracias do mundo continuam aceitando, como se fosse justiça, esse opróbrio ditatorial. Ouça o texto de Carlos Sanches Berzain. O opróbrio que chamam de justiça na Bolívia, em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua. Os atos, processos e sentenças dos sistemas de justiça de Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua provam que os juízes nesses países são executores da repressão e da impunidade para os membros do regime. O poder judicial, destinado a garantir os direitos e liberdades fundamentais por meio da administração da justiça, foi convertido pelas ditaduras do socialismo do século XXI no braço repressivo que institucionalizou o medo, a violação de direitos humanos, os presos políticos, a perseguição e o assassinato de reputações. Os juízes são verdugos, os julgamentos são linchamentos, os acusados são vítimas, enquanto as democracias do mundo continuam aceitando como se fosse justiça esse opróbrio ditatorial. O Poder Judiciário é o órgão do poder público encarregado de fazer cumprir a lei administrando justiça. É a faculdade estatal que permite a administração da justiça através da aplicação das leis. As suas características mínimas fundamentais são a independência, a imparcialidade e a exclusividade jurisdicional. A sua competência é cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, proteger os cidadãos dos excessos do poder e dirimir conflitos entre particulares ou entre estes e o Estado. O respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, o Estado de Direito e a separação e independência dos poderes como elementos essenciais da democracia, contidos no artigo 3º da Carta Democrática Interamericana, mostram a importância do Poder Judiciário como parte da democracia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de San José, e todas as constituições políticas estabelecem a independência e imparcialidade do Poder Judiciário e reconhecem como fundamentais e inerentes à pessoa o devido processo legal, a presunção de inocência, a igualdade jurídica, a proteção da lei, entre outros. A repressão e perseguição políticas utilizando a administração da justiça não é nova. Foi praticada por regimes totalitários, autoritários e ditatoriais ao longo da história, e a luta por liberdade consistiu, em grande parte, em estabelecer princípios e normas para garantir uma justiça independente que seja garantia de liberdade e não instrumento de domínio. O socialismo do século XXI, ou castrochavismo, incluiu em sua metodologia uma extensão da metodologia aplicada por décadas pela ditadura de Cuba, o controle total do poder e a manipulação do poder judiciário. A justiça é convertida em mecanismo de repressão e perseguição com base em leis infames que violam os direitos humanos e estabelecem tipificações, procedimentos e sanções destinados à perpetuação do regime. Em Cuba, através de processos sumários e quase secretos, nos últimos meses condenaram o músico-opositor Didier Eduardo Almagro Toledo a 3 anos de prisão. Luiz Henrique Santos Cabalheiro foi condenado a 8 meses de prisão por pedir a liberdade de José Daniel Ferrer. Ariel Alonso Pérez foi condenado a 4 anos de trabalho com internamento. E Denis Solis foi condenado a 8 meses de prisão
por portar um cartaz que dizia "Povo de Cuba, decida o seu futuro". E os abusos continuam. Na Venezuela, a condenação a mais de 13 anos de prisão de Leopoldo López teve repercussão internacional, mas centenas de cidadãos, militares e dirigentes sociais e políticos são presos políticos com sentenças judiciais infames. Na Nicarágua, chama-se de justiça no modo Ortega, ao padrão que se repete nos tribunais de garantir impunidade quando os acusados são militares sandinistas e condenar quando são adversários políticos, como denuncia e demonstra Fabián Medina em Manágua. Na Bolívia, em questão de dias, já libertaram Evo Morales e seus cúmplices de todas as acusações em vários processos que incluem fraude eleitoral, mas até menores durante o exercício do poder. E começaram processos de acusações penais, repetindo a metodologia castro-chavista já usada contra advogados, jornalistas cidadãos e dirigentes de organizações cívicas. O ministro da Justiça pediu oficialmente, depois de um tweet de Evo Morales, a libertação do guerrilheiro das Farc preso por condenações de 2019. A questão é: quando os governos democráticos e os organismos internacionais vão denunciar o opróbrio que Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua chamam justiça? E até quando continuarão aceitando as falhas desse opróbrio como válidas? Veja também a participação de Carlos Sanches Berzain em evento promovido pela FUNAG. Pregunta de Cris Soares, que de Brasil, porque está en portugués. ¿Cuáles han sido las principales formas de censura utilizadas por las dictaduras de izquierda? ¿Cómo esas dictaduras han hecho para censurar la Internet, las redes sociales, por ejemplo? ¿Usted tiene como...? Hay varios sistemas. La semana pasada precisamente tuvimos un foro en el Inter-American Institute for Democracy en asociación con la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la libertad de prensa. Y ahí se presentaron algunas de las formas que yo voy a repetir de cómo las dictaduras del castrochavismo censuran a la prensa. Primero, compran medios de comunicación. Van y ha sucedido en Venezuela, ha sucedido en Nicaragua, ha sucedido en Ecuador, ha sucedido en Bolivia. Compran medios de comunicación. Cuando el dueño de los medios de comunicación no quiere vender, lo obligan a vender. Cuando eso no sucede, pues interviene en el medio de comunicación. Cuando todo eso ha pasado, empiezan a traficar con presión de extorsión desde el poder del Estado, con las licencias de lo que son las radios, los canales de televisión y con el papel que necesitan los medios impresos como periódicos y como revistas. Hoy día mismo en Bolivia, y por eso sigue la dictadura, los medios están técnicamente quebrados si no es por la factura que el gobierno les paga. Hace unas semanas se ha informado en Bolivia que decenas de millones de dólares han sido pagados en el régimen de Evo Morales a determinadas empresas de televisión y empresas de medios de comunicación. O sea, ya tenemos, te obligan a vender, si no te obligan a vender, te quitan el medio, te extorsionan con las licencias y después te extorsionan con la publicidad o te extorsionan personalmente y la prensa que queda en una dictadura electoralista termina por ser oficialista. Y si no, vean ustedes lo que está pasando hoy día en Venezuela. Cuba no tiene ninguna prensa libre. Y en el tema de las redes, simplemente quitan licencias. CNN no puede operar en Venezuela. Creo que tampoco NTN 24. Cortan los sistemas de suministro de redes. Prácticamente el sistema de Internet que llega a Cuba y Venezuela es satelital. Eso es altamente caro, pero además de eso en Cuba les están quitando los celulares a la gente, o sea, les destrozan los celulares, les destrozan los equipos para que no haya medio de comunicación posible y quitarlos y seguir sosteniendo lo que siempre favoreció a la dictadura cubana, la condición de isla incomunicada que tiene Cuba. En Venezuela hacen lo propio. En Bolivia han controlado a través de la empresa de telecomunicaciones los contratos, los sistemas de expansión de redes y obviamente eso supone un control inclusive de
de las aplicaciones y de los medios de comunicación que dispone la gente. O sea, el control desde un Estado concentrador, regulador, absolutamente centralista es muy fácil y lo practican. Y sin jueces, sin a quién quejarse, sin a quién acudir, sin Estado de Derecho, sin división e independencia de poderes, bueno, te quedaste sin conexión y te quedaste sin celular y te quedaste sin libertad de prensa y mejor dedícate a otra cosa. O dedícate a facturarle bien al gobierno desde el medio de comunicación para hacer mucho dinero, como han hecho muchos medios en los sistemas de las dictaduras del castrochavismo.